Quantos estão aqui nessa noite uma expectativa, não por essa noite, 今晩に対して、期待感を持っている方はいらっしゃいますでしょうか。 que algo possa mudar nesse próximo ano? 来年に向けて何か変わるんではないかという期待感。 Nós precisamos ter expectativas. 私たちは期待感を持たなきゃいけません。 E o nosso maior problema às vezes 私たちの最大の問題は、 é que ou nós fazemos planos 私たちは、 com a nossa própria dependência, 自分に頼って計画を作ることによって、 ou nós fazemos planos com a dependência de outras 私 pessoas. たちは他の人に頼ってプランを作るという問題もあります。 Mas se você saiu da sua casa しかしあなたが自分の家から離れて、 não só para ter uma festa bonita como está aqui 今 hoje, 日のような綺麗なパーティーに参加するという目的だけではなく、 e tampouco pela comida farta que eu creio que nós vamos ter nessa 今日こ noite. の後、食べることができるでしょう。大量の食べ物に対 Mas して。 se você saiu na expectativa de receber uma palavra de Deus, あなたが神様からの言葉を受けるという期待感で満たされたのならば、 ouvidos espirituais estiverem abertos, あなたの霊的な目が開かれているなら、 se o seu coração estiver tranquilo, あなたの心が安心していて、 eu tenho certeza que nessa noite nós vamos, aleluia, ser impactados pelo Senhor. 私たちは確実に主に影響を受けることでしょう。 Quem estava aqui o ano passado? 去年、いた方はいますか？ Vocês se lembram da palavra que o Senhor nos deu o ano passado? 主が私たちに、去年くださった言葉を覚えてらっ Se しゃる você で não しょ se lembra da palavra, う。言葉を覚えてないならば、 você se lembra de como estavam os nossos enfeites 私 aqui? たちの、飾り付けを覚えてますか？ Como era a nossa decoração? 私たちのデコレーションはどんなものだったでしょうか？ Eram galhos secos. 乾いた枝だったんです。 A nossa decoração foi feita pegando na rua os galhos. 私たちは道路から、枝を取って、 Não porque não tinha condições de comprar um enfeite bonito, 飾り付けに使う費用が足りないというわけではなく、 mas o Senhor disse: essa é a situação que vocês se encontram hoje. でもこれが今あなたの状態であると主はおっしゃったから、 Nós estávamos esgotados. 私たちはもう疲れ切っていて、 Tínhamos tido um ano de 2014 muito difícil. 本当に大変な2014年を過ごしました。 E os 2014. E nós, quando nós viemos aqui para passar o final do ano, né? で、私たちが年越しを生きるために、 O Senhor disse que 2015 seria um ano de restauração. で、2015年は、癒しの時であると主はおっ E しゃっ se た。 nós permanecêssemos nele, で、私 ele たちが iria 彼 fazer に coisas grandes. とどまるならば、彼は大きな再建を E してく quando ださる nós という。 chegássemos ao término desse ano, 私たちが今年の最後にいれば、 já pelo próprio exterior, で、もう見た目からして、 nós íamos ver a presença dele. 私たちは彼の臨在を感じ取ることができま E す。 hoje esses brilhos, そして今日はこの輝きによって、 essa decoração dourada, で、この金という、 não é porque é 装 mais 飾品 bonita, 飾りはもっと綺麗だからではなく、 é porque lembra a glória do 主 Senhor, の栄光を思い起こすからです。 o poder de 彼 Deus. の力です。 Hoje nós estamos aqui reunidos 今日私たちがここに集まっているのは、 para desfrutar desta glória, この栄光を満喫するためです。 para dizer para Ele: valeu a pena, Senhor. ここに入れてよかった主よと言えるように。 E aqueles que estão aqui, que estavam ano passado, で、去年ここにいた方 são 々、 valentes do Senhor, 本当に主によって勇者であるということ。 porque não desanimaram, 彼らはやる気を失せることなく、 porque entraram aqui esgotados em 2014, 2014年で疲れ切って入ってきた方 até が、 sem muita esperança, 本当に希望がなかった。 mas deram um passo de fé. 本当に信仰の一歩なのです E。a Bíblia diz: ao que vencer, そして勝利した最後まで esse 耐えた vai 者、 herdar a coroa. 彼は王冠を受け継 Esse ぐと。 vai herdar, e coroa é reino, é governo. そして王冠というのは、王地、 E 王位 hoje にあっ nós て、 estamos 王地 aqui como homens e mulheres de Deus, で、私たちは今日神の人 que として Ele いま tem す。 levantado para Você, cara, vai te chegar em massa. governar. そして彼は私たちをコ Não ー estou ディネートする falando た que めにい você ま vai す。 ser um governador dessa cidade, あなたがこの町を統治する方ではな mas くて、 você vai sair daqui com uma postura de um homem e de uma mulher, aleluia, convictos que vale a pena. で、今日皆さんここから出るときには、やる価値があるという立ち構えで、皆 Esse さん ano o Senhor nos deu uma Cara, palavra
今年神様は私たちに言葉を Nós くれま vamos した。 caminhar em cima dela. 私たちはこの言葉の上を歩きます。 Cristo revelado em nós. 表されたキリスト、私たちに表されたキリス E eu ト。 fiquei pensando esses dias, Senhor, a gente já tem falado tanto sobre a tua revelação na nossa で vida. 私たちはいつもキリストが私に現れることについて言っていま Dá-nos す。 uma palavra 私 de たちに、 ativação para esse dia. 活性化するための言葉をくだ Traz さ um い。 despertamento na tua igreja. 教会に目覚めの時を Traz 持 uma ってきてください。 ativação naqueles que nos visitam nessa 今 noite. 度私たちの、訪問してくださっている方にも活性 Traga 化を、 uma esperança, uma expectativa. 希望やそして期待感を与えてください。 E eu comecei a orar. そして私は祈り出したんです。 E orar. 祈って E não vinha a palavra. 言葉が来なかったんです。 Não vinha 66 livros. もう66聖書本があるのに。 Estava tão assim que a minha filha ontem fez uma oração para mim de madrugada. で夜中私の、娘が私のために祈ったんです。 Eu estava ontem aqui à noite na igreja で夜ここで教会にいて、 e ela ia lá e perguntava: já veio, mãe? でお母さんもう言葉来た？ Eu falei: o quê? で私が何？ A palavra. 御言葉ですよ。 Ela falou: não, mas fala do alinhamento, fala do で reino. 整えることについて言えばいいじゃ Tá ん。御国 tudo について。 certo. もう大丈夫だよ。 Aí fomos embora de madrugada. で私たちが夜中 Ela 帰 falou: って onde está a palavra, で mãe? 御言葉は来たお母さ Eu ん。 falei: estava com ele, mas ele vai liberar para a mamãe. 神様と一緒にいたけどまだ来てない E よ。 ela orou esta madrugada. で今晩彼女は祈 Porque eu り já ました。 estava bem cansada. 私はもう疲れて祈って E de ま manhã す。 eu 寝ていま disse: した。 olha, Ellen, pela tua oração, で朝 Deus me deu uma palavra. エレン、あなたの祈りによって神様は言葉をくれたんです。彼は良い神です。 Aí o senhor de manhã disse assim: qual homem? Me fazendo lembrar de alguém que tinha tido uma revelação tão clara de Deus. そして神様の明らかな解き明かしについて誰 Ele か falou: と minha filha, 言われたんです。 abre no começo. 最初に開 E き eu なさ disse: い。 Gênesis, Senhor. 解き明か創世記でしょう Ele か。 disse: Gênesis é o fim. 創世記は終わりだよ。 Abre em Apocalipse. 黙示録を開きなさい。 O Apocalipse é o começo. 黙示録が始まりです。 Abre a sua Bíblia. あなたの聖書、 Virou o cabeção. 皆さんもう行かれてるでしょう。 Ai, aleluia. ハレルヤ。 A vida inteira nós aceitamos um Cristo, um Jesus. で、私たちはキリストを人生に E おいてず fomos っと受けていました。 acostumados a viver uma vida mais de escravo do que de filho. そして息子というよりも奴隷の生活を Sempre pensando no que aconteceu lá no Éden, 余儀なくされていました。昔起きたことについて。 né, que tudo foi perdido ali, né, o propósito por Adão. エデンによって全て失われたとかね。 E nos ensinaram que a gente tinha que pedir para Deus そして神様が sobre a nossa necessidade. 私たちの人生におい Que て、 Ele ouviria a nossa oração. 来てくださる。そして私の祈りを聞いてくださるということ。 E por anos nós estamos vivendo assim, vivíamos assim. 何年も私たちはこのような形で祈っています。 Participando de campanhas. 多くのキャンペーンを作っ E た as り。 campanhas são ruins? Não, não são で ruins. キャンペーンが間違ってるでしょうか。違いま Mas す。 nós não podemos ficar dependendo de algo ou fazendo algo para Deus mediante aquilo que Ele pode nos でも dar. 私たちは神様が何か与えてくれるからといって彼に使えると Porque い quando う Ele やり olha 方は para ダメなん você で e para mim, Ele não está olhando o que você pode dar para す。 Ele. で、彼が私たちを見るとあなたが彼に何か与え Ele ること está ができると olhando 見て por なくて、 aquilo que você é. あなたが何であるかによってあなたを見てい Porque るん se で Ele す。 olhasse para aquilo que eu posso dar para Ele, 私が神様に与えられるものに対して私を見ているならば、 nós não estaríamos aqui hoje. 私たちは今晩いなかったでしょ E quando nós abrimos lá em う。 Apocalipse, で、私たちが黙示録を開くと、 nossa luta maior como igreja で、教会として最大の問題は、 é voltar ao propósito 目的に戻ることです。 do que foi perdido em Apocalipse, 黙示 do que 録 foi に perdido em Gênesis. 創世記に失われたものに戻ろうとすることです。 E abre Apocalipse no capítulo 1, 創世記の一章を開いてください。 no verso 1. 黙示録の一章一節。 Na sua Bíblia deve estar igual a minha. あなたの聖書は私の聖書の通りでしょ A revelação de Jesus う。イ Cristo. エス・キリストの目次。 Deus usou a vida de um homem 神様はある人の人生を使って、 que se rendeu, como nós louvamos aqui, 私たちが祈ったように、 que se 彼に desprendeu 差 da し出し sua たんです。 própria vida そして、 para ter 自 uma 分の人生を intimidade
tão real com Cristo 差し出してキリストとあまりにも真実な que o 秘 Senhor 密 se がある。 revelou completamente para ele numa 神様 ilha. が完全に彼に現れたんです。 E se nós estamos entrando esse ano dizendo que Cristo será revelado em nós, そしてキリストが私たちのうちに表されると nós já いう temos 祈 que り方を abrir して o いるなら nosso ば、 coração e dizer, Senhor, eu me rendo a Ti. 私たちはもう主よあなたに降参しますと歌わ Eu なければいけ quero, ません。 Senhor, entender o Teu propósito na minha あ vida. なたの目的を私の人生に見つけてください。 Vamos para o capítulo 22章言ってください。 de Apocalipse. 黙示録の2章。 Apocalipse vai falar o Senhor dá uma visão para João. 黙示録というのはヨハネに与えられた幻について書かれています。 Manda carta para várias igrejas. 多くの教会に手紙を当てます。 Mas eu quero ficar na carta, capítulo 2, そして私は2 no 章に verso いたいです。 18. 2章の18節。 A carta à igreja Tiatira. そしてテアテラにある教会に、書き送られた手紙。 Ao anjo da igreja em Tiatira, ele escreve: Escreve coisas, diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao de bronze. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Verso 20. Tenho, porém, contra ti o de tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela toda a vida não quer arrepender-se da prostituição. Eis que há prostros de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha, porque ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é a sua palavra, Senhor. 主よあなたの言葉です。27節まで。 Apesar de ele direcionar essa palavra para a igreja de Tiatira, そしてテアテラに当てた手紙 quando なんです você か。 olha o verso 29, 29節を見 ele る diz: と、 quem tem ouvidos, ouça 耳のあるものは o que o Espírito diz às igrejas. 御霊が諸教会に言われることを Então eu 聞きな entendo さ que い。 nessa noite o Senhor, através dessa palavra, vai nos ativar, vai nos orientar. そして、この言葉によって主は私たちを O 活性化してくだ interessante さ é ると信じます。 que diz assim: estas coisas diz o Filho de Deus. そして、神の子 De が quem nós estamos falando? 私たちは誰 De について言ってるでしょう Cristo. か。キリストで Aqui す。 Cristo se apresenta, aleluia, como filho. キリスト E はこ quando こでは nós lemos aqui, aqueles que têm olhos de fogo, 子供のように自分 aquele を que 紹介し olhos ま como す。 chama de fogo 炎のような目を持 e ち、 os pés semelhantes ao de bronze polido. 真鍮のように光り輝く足を持っておら O れる。 Senhor começa liberando essa palavra para ele, 主はもうこ para の essa 言葉を igreja, 教会に放つんです。 porque ele detectou que havia um problema naquele あ lugar. そこには問題があると察知したんです。 Você pode observar que tinha inúmeras qualidades. 多くの特徴があったのに、 Eles eram bons na fé, 彼らは信仰が良かったし、 Nas 行いにも amavam uns aos お outros, 互いに愛し合ってたし、 a perseverança, 彼らは忍耐を持っていたし、 perseveravam, 彼らは忍耐強かったんです。 trabalhavam bastante. 彼らは多くの奉仕をして、 E diz ainda que as obras
que eles estavam fazendo そして初めの行いより eram も、 melhores do que as primeiras. 後の行いの方が良かったという。 Depois que aquela igreja passou a entender e conhecer o Senhor, 教会が主を理解するようになって eles から、 melhoraram nas suas 彼らは atitudes. もっと自分の行いを良くなったん O で que す。 eu entendo aqui? 何が理解できるでしょうか。 Nós, 私たち a は partir do momento que nós abrimos o nosso coração 自分の心を開いた時 para に、 entrar nessa dimensão de revelação da palavra do Pai, 父の言葉の解き明かしというレベルに nós たどり estamos 着かれ nos esforçando e muito. 私たちは本当に努力しています。 Nós estamos procurando ser mais dedicados. もっと、慎重に Nós なって、 estamos empenhando em tudo que nós vamos fazer. やることに対してすごく Nós 真剣 temos にやります。 procurado mudar a nossa forma de falar. 喋り方も変えたいと思ってい Há ま um す。 empenho na nossa vida. そして自分の人生では働き E がある。 sempre falamos de servir e de servir. 使えることについて言い Essa ます。 igreja, ela ficava é uma igreja que ficava num local. そしてこの教会の、立地 Era は、 um local pequeno, não era uma cidade muito grande. 本当に大きな町ではなくて小さな町でした。 E o forte deles era o comércio. そして彼らは始まった時は強かったんです。 Todos aquele grupo, a So- maior parte, そして trabalhavam todos ほ juntos. とんどの教会のメンバーが商業の Cada 中 um にいた tinha んで um す。 talento. 誰か一人一人は賜物 Cada を持 um ってい tinha ま uma した。 função. 誰かが働きを持って E いま eles した。 se juntavam, 彼らは一つにな se り、 empenhavam そして熱心 e に働いて、 desenvolviam um bom trabalho naquela あ cidade. の町では良い働きをしていたんです。 E nós, às vezes, podemos olhar uma situação assim で私たちはそのような、e 状況を見 dizer, て、 poxa vida, está tudo bem conosco. 私たちはいい教会だ。 Estamos agradando o coração do Pai. 父の、心を喜ば Porque している。 estamos nos esforçando, estamos trabalhando. 私たちは、働 E いて nós 頑張って queremos る。 servir, e é isso que o papai quer que a gente sirva. 私たちは使いたいんだ。父はそれを求めてい Mas る。 você observa que aqui Cristo, ele se apresenta como filho. そしてキリストはここでは息子のように現れるん Ele です fez questão de dizer, olha, coisas que diz, estas coisas diz o filho そし de てこういっ Deus. たことは神の子が仰せられる。 E ele já quis dizer o que? Aquele que tem olhos そして目のあるも como chama de fogo. の、炎の目を持ってい E る quando 方。 nós lemos muitas vezes essa passagem, 私たちはこの箇所を読むと、 você já pensa que ele está falando é o Deus que vai consumir, そして燃え盛る que 炎 vai の olhar 神 e vai destruir. すべてを見て破壊する神だと思うでしょう。 E ele diz que tem os pés semelhantes ao bronze polido. そして真鍮に磨かれた足を持 Então っ dá て a いると。 impressão que ele está se apresentando como aquele que chegou e vai querer botar as coisas em ordem. そしてたどり着いて全てを正そうとする方のように思います。 Mas aqui ele estava se apresentando como um Deus de amor. そしてここでは愛の神として自分の Você 紹 vai 介している。 encontrar diversas passagens na Bíblia 聖書では数多くの箇所を見ることがで que きるで quando し o ょう。 Senhor se depara e olha para o homem, 神様が人間を見るとき、 aquele homem muda. あの人は変わるんです。 Vocês lembram de Pedro? ペテロを覚えてますか？ Pedro traiu Jesus. ペテロはイエス・キリストを裏切りました。 Mas a Bíblia diz que quando ele se deparou com os olhos de でもイ Jesus, エス・キリストが彼を見つめたとき、 veio um tremendo quebrantamento. 彼は大いに打ち砕かれたんで Porque す。 os olhos do Senhor, 主の目は ele persuade, 彼は私たちを ele dá um impacto, 誘惑して影響を与えるん ele で quer す。 atrair com o seu olhar. 彼の目で私たちを引きつけたいんです。 Quando você olha para Judas, でユダを見るとき、 Judas não conseguiu olhar para ユ Jesus. ダはイエス・キリストを見ることができなかっ Ele た não んです。 conseguiu fitar os olhos de イエス・ Jesus. キリストを見続けることができな Porque かっ ele たん não です。 conseguiu se arrepender. 彼は悔い改めることができなかっ Deus たか não らです。 existe um coração quebrantado. 神様は悔 E eu い改め creio た que 心 nessa を noite o Senhor tem os seus olhos voltados 拒みません。 aqui. そして今晩神様はあなたを見ておられることを。 Ele não quer que você desarme agora de todo esse ativismo muitas そして vezes. あなたの、すごく多忙な人生から少 Nós し離れてくだ precisamos さい。 entrar o ano de 2007 com propósitos certos. 2017年には正しい目的を持 Não って入らない traçando planos que nós achamos que vai dar certo. 私たちは成功するであろうという目 Nós 的を持ってい precisamos るよう estar な sempre pronto a encontrar com essa graça de Deus, com essa misericórdia do 神様 Senhor. の憐れみと恵みにい Nós つでも会う準備をしなくちゃいけない precisamos nos desarmar diante dele. 神様の前では私無防備にならな Nessa くちゃいけな noite い ele pergunta, como Kumba. está a sua vida, o seu ativismo? あなたの人生は忙しいですか Né? Talvez você está fazendo muitas coisas. 多くのことを同時にやって Está るかもしれ pagando ない as suas contas, 自分の料 vem 金 na 払って igreja quando dá, correr no entrega o dia que eu seu pai- dízimo do altar. ちゃんと11献金与えて E いる nós achamos que por conta disso, coisas tremendas vão acontecer na そ nossa してそ vida. れによって人生は大きく変わるだろうと思ってい Não ま é o す fato de você vir a um culto, a um templo, que vai mudar e agradar o coração de 一つの Deus. 礼拝に来たことによってあ O な que たは神様 agrada を o 喜ばすこと coração がで de きます Deus é você saber que você está cumprindo a vontade dEle.
神様の願いを叶えているということを知ることが、大切なの Por です。 isso nós precisamos que ele se revele. ですから私は彼に、現れてほしいので Porque す。 quando ele se revela, traz a palavra de uma outra maneira que nós podemos entender. 彼が私の前に現れると、御言葉の理解も違ってくるんです。 Então nós precisamos dessa graça do Senhor. ですから主の恵みが必要なのです。 E ele disse, olha, se apresentou com os pés de そ bronze. して彼は真鍮の足を持っていられると。 Esse bronze, esses pés falam de justiça. これは義の神様について言われていま E す。 pés falam de caminho. そして足は道についていていま Formosos す。 são os pés daqueles que caminham em prol, né, do propósito de Deus. 神様の願いによって歩む方の足はなんと O 美 Senhor しい quer か。 te conduzir por caminhos certos nessa 主は noite. あなたを正しい道に Ele 導 quer きたいん que です。 você entre esse ano sabendo para onde você vai. 今年あなたはどこに行くのか方向性を決めてほしいんです Sabendo quem você é. あなたが誰なのか Precisa restaurar essa identidade na sua vida. そしてあなたのアイデンティティを作り変え Senão なくちゃいけない quando você for lendo a palavra, あなたが言葉を読んだ時 ele não vai se revelar a você. あなたに神様は Porque 現 se れま você せん ler essa palavra, você pensa que é um Deus que está vindo para poder, sabe, julgar a sua vida. あなたがこれを読む時にあなたの人生を裁こうとしてい Mas る o 神を見 Senhor ることが nessa できるかもし noite, れない ele diz, eu estou vendo as famílias que aqui estão. そしてここにいる家族を Eu 私は知 estou っている vendo o que cada um está fazendo. そして一人一人が行っていることを私は見ている Assim como ele estava vendo essa igreja. 彼が教会を見ているように E ele disse assim, 彼を言うんです vocês podem até estar no caminho certo, あなた方は正しい道にいてもよい mas eu tenho algo contra し vocês. かし私はあなたに非難するところがある Ele dizia isso para essa igreja. 彼はその教会にそれを言っていました Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, 今晩あなたがここにどのように入ってきたのか分かりません mas ele diz assim, você disse para a igreja, あなたがこの教会に入った時 vocês estão tolerando essa mulher Jezabel, あなた方はイゼベルという女を que assim かくまっ mesmo てい se る declara profetiza. 自分のことを預言者だと言っている Aqui nós não sabemos, na verdade, 私たちは se essa mulher chamava Jezabel イゼベルという名前の ou 女 se 性かもわからない Cristo fez questão de colocar o nome dessa profetisa como Jezabel, そしてイゼベルという名 para 前を nós 使ったのは lembrarmos da figura de Jezabel na história. 私たちは歴史にあるイゼベルのことを思い出させるためなのかも E しれ ele ません disse, eles iam bem, mas tolerava, não é que aceitava. Então nessa noite você precisa ver a sua vida, o que você está tolerando. そして彼らはそこでは彼女を Deus 受け入れ só たわけでは vai なく se manifestar totalmente sobre a sua vida 耐えていた状況にあるんです神様があなたの人生に現れるということは quando você se ajustar naquilo que Ele traçou para o seu caminho. 神様があなたのために Ele 用意し quer てくだ se さったものを encontrar com você nessa noite 生きることができたらです e quer restaurar muitas coisas que foram 神 perdidas. 様は今晩あなたにあって失われたものを多く Quando Ele 戻したいんで traz す o alerta dessa mulher, 彼がこの女性について Ele 言う faz ときは lembrar da história de Elias. エリアの話を思い出 Não させてくれ precisa ます abrir, está lá em 1 Reis, no capítulo 18 É. e 19. 第一歴代史の18節19節に Elias, 書いてあ vocês る sabem, tinha acabado de destruir, né, o altar dos profetas de Baal. エリアはバールの預言者たちの祭壇を全 E て ele 壊した estava と tão seguro, tão cheio de Cara, Deus, amarelo. que nada o segurou. 神様に満たされていたために何にも彼は止めら Mas れる diz こと que なかった assim que houve esse avivamento, そしてそのリバイバルが起きた você 後 vai encontrar na história um Elias, um profeta depressivo, fugindo de Jezabel. あなたはイゼベルから逃げているうつ病のエリアを見ることができます 450 profetas ele tinha, né, destruído. 彼は450人の預 Porque 言者を倒したの ele に tinha um propósito certo. 彼は正しい目的を持って Qual い que て era o propósito? Cara, Era não gostei. restaurar o altar de Deus. 神様の祭壇を作り上げるということです Quando nós estamos caminhando em cima de um propósito do céu, 私たちは天の目的の上を nós 歩いている somos restaurados na nossa 私た força. ちは自分の力によって作り変えられます Por mais difícil que esteja, vem uma força. Essa força é o Senhor sobre a sua vida. 難しくなってようと主が私たちの力がある Por と isso 主 que が動いてい você ます tem que entender se a sua vida hoje está dentro daquilo que Deus traçou para で você. すからあなたの人生が主に言われた通りの人生になっているかどうか見 Porque なくてはいけま todas せ as ん vezes que nós saímos do propósito de Deus, 私たちが主の計画から離れるたんびに nós vamos ter problemas sérios. 大変な問題を苦しみます Diz a Bíblia
聖書は言いま que す。 Jezabel イゼベルは mandou só um recado para Elias. エリアにただ手紙を送ったん Ela です disse: olha, amanhã nesse horário esse profeta vai estar morto. 明日この時刻ではこの預 E 言者は mandou 死 um ぬ mensageiro そして para Elias. 彼のところにメッ E センジャーを送ったん só で com す essa mensagem この言葉だけで ele saiu desesperado. 彼はもう錯乱して Sabe por quê? なぜだかわかりますか Porque todas as vezes que nós estamos movidos dentro de um avivamento de Deus, 毎回私たちが神様のリバイバルの中で動いているとき nós temos que tomar cuidado. 気をつけなければならない Porque muitas vezes nós estamos movendo para como Elias, talvez atingindo um povo, na verdade. で私たちはエリアのように民をただ、 E isso muitas vezes requer de nós força. 私たちは力が必要なので E す vem um desgaste. そして疲れが来るんです力を使ったら E você pode ver que a profetisa, a Jezabel, そしてイゼベルは ela veio atrás de Elias 彼女はエリアの元に来るんですが depois que ele tinha se colocado naquilo que Deus tinha para 彼 ele. は神様に言われた通りのことをした後に E a 彼女が Bíblia 来る diz que ele fugiu, そして聖書は言うんで que ele す fugiu, 彼は e 逃げ que た ele entrou dentro de uma caverna. そして洞窟の中に入ったと Aquela mulher teve uma influência あの女性は naquela época. Ela queria cortar a cabeça dos profetas. 預言者たちの頭を切り落としたかったんです Nessa noite, 今晩 não saia daquilo que Deus projetou para você. 神様があなたのために用意したものから離れないでください Fique dentro desse propósito. その目的の中に入ってください Busca restaurar valores que foram perdidos. 失われた価値を取り戻してください Busca restaurar os altares que foram derribados. 倒された祭壇を再建してください Altares na casa. 家の中にある祭殿かもしれ Eu ない não sei Wakarimashsen onde foi ga. que você parou e por que você あな parou. たがどこで止めてそしてなぜ止まったのか Eu sei que é assim, e você pode dizer: eu estou envergonhado, そして私は恥ずかしいかもしれ porque ない eu sou uma pessoa, né? Fiz tanto para Deus, trabalhei, fiz tantas coisas. 私は神様のために多くのことをやったのに E agora eu estou me sentindo assim mal, depressivo. ちょっと今うつ病の状態かもしれない Todas as vezes que nós fugimos 私たちが daquilo que Deus tem para nós, 神様は私のために用意してくれたものに対して逃げるたんびに as coisas aparentemente parecem até que vão bem, 物事は、見 mas た目ではよく mas 見え vem ま um す sentimento de tristeza, が悲しいという時間が来るん vem で um す sentimento de vazio. 虚しいという自覚が Eu quero que nessa hora eu vou continuar dando uma palavra. しかし今御言葉を話し続けます Eu が quero que você abaixe a sua cabeça agora. 今頭を下に向けて Espírito Santo de Deus. 聖霊様よ Existem pessoas aqui, Senhor, que estão fora do propósito, こ Senhor. こには目的から離れている人が Que já いま fizeram す tantas coisas no Teu nome. あなたの名前によって多くのものをやったのに Mas precisam resgatar de volta, ó Pai, o seu chamado. 自分の飯を取り戻さなくてはいけ Não ない importa se está nos visitando nessa noite. 今晩私たちを訪問しているだけかもしれ O ない Espírito Santo de Deus quer te tocar. 聖霊はあなたを触れたいんです O Espírito Santo de Deus, ele quer te visitar. 聖霊はあなたをつけたいんです O Espírito Santo de Deus quer trazer alegria no seu あなたの coração. 心に喜びをもたらしたいんです Larabasharakandaramanabasu. Senhor, aqui entram vidas, Senhor, nessa 主 noite. よこの場所に今命が入ってきて Pai, que o Senhor tem propósitos a realizar na vida deles. 彼らの人生に計画が起き São ます pessoas boas, são pessoas que trabalham, são pessoas honestas. 本当に忠実な方々で Tudo す isso, 正 Pai, しい o 方 Senhor 々 está vendo. あなたは全てを見ておられる方 Mas tenho contra ti que está tolerando, し aleluia. かしあなたはまだこれを耐 Está えている tolerando coisas pequenas e sorrateiras que estão entrando na sua 小 vida, さなものがあなたの人生に que 入っているこ estão とを耐えてい entrando る na sua casa, 小さなも que の estão が入って entrando no seu coração. あなたの心の中に入っている Mas nessa noite, しかし今晩 em nome de イエス・キリ Jesus, ストの皆によって você saiu da tua 自 casa 分の家から離れて para vir num culto de celebração 礼拝に来て e o Senhor quer destravar a sua vida. 神様あなたの人生 Quer を解 arrancar 除したい correntes que estão nos teus あなたの pés. 足にある鎖をほどきたい Corações tristes que Cara- entraram aqui nessa 今 noite. 晩入ってきた悲しい心 Labachore kalamanara basurianda.
Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei, papai, que o Senhor, ó Pai, está juntando pessoas aqui que estão desacreditadas, ó Pai. Senhor, não pode avançar, ó Pai, um dia após outro, Pai, sem expectativa. Mas em nome de Jesus, traz de volta, Senhor, que possam olhar nos teus olhos nessa noite, Senhor, e sentir a tua graça. Que o Senhor possa, Senhor, os teus pés são pés de justiça. Levar em caminhos justos, ó Pai. Oh, em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. É, Senhor, não está fácil. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. É um espírito que quer intimidar o mover de Deus. Jezabel não apareceu antes do altar, ela apareceu depois. Deus tinha um propósito na vida do profeta Elias, de preparar a próxima geração para o seu caminho. Você é pai, está aqui nessa noite. Mães estão aqui nessa noite. Você tem que se levantar nessa noite e se posicionar. Daqui a pouco é dia 1º e não vai mudar nada, porque é só mais um dia. O que precisa mudar somos nós. Nós precisamos nos posicionar. Você precisa se recusar a parar. Você precisa se recusar a desistir. Você precisa dar uma chacoalhada na sua vida. Precisa parar de se intimidar com acusações. Precisa parar de se intimidar porque alguém não te cumprimentou, porque alguém não pôde te ajudar. Você tinha que fazer, a pessoa não apareceu. Faça você. O que você não pode é parar, porque se você parar, a tua casa vai parar também. Havia um propósito na vida do profeta Elias. Ele tinha que dar continuidade. Você pode ter tudo de bom, pode estar pensando num carro novo, pode dizer eu sou honesta, não faço mal para ninguém. O Senhor está dizendo, os meus olhos estão vendo isso, mas eu tenho contra ti que você está tolerando. Você está sendo persuadido pelo seu meio, por pessoas. Pessoas não podem te influenciar. Ambientes não podem te influenciar. É você que tem que influenciar o ambiente. Você tem que entrar nesse próximo ano dizendo, não, eu vou mudar. Eu não vou aceitar mais certas situações sobre a minha vida. Eu não vou aceitar, eu não vou ser persuadido. Essa mulher tinha uma grande influência na época. Ela tinha tanta influência que eles pensaram assim, olha, vamos ter paz com ela e deixa ela com a vida dela. Mas sorrateiramente ela estava influenciando os cristãos daquela igreja. E o Senhor disse, eu não posso deixar que você tolere. Você pode dizer, mas eu não tenho nada com Bertano, mas eu não tenho nada com fulano. Mas eu quero paz. Então você sai, você almoça, você come, você passeia. E vai te influenciando. Sabe o que é isso? É tolerar. A influência, ela ensinava, ela falava da sua vida. Ela induzia a prostituição. Pastora, mas eu não estou me prostituindo. Mas não tem só prostituição sexual, tem a prostituição espiritual.
sorrateiramente você está tolerando. Tenho contra ti que esse ano de 2016 você tolerou muitas coisas na sua vida. 2016年に対してあなたは多くのことを耐え続けた。 E isso está te atrapalhando. それがあなたを邪魔している。 Você pode ter conquistado muitas coisas. 多くのものをあなたは E 勝ち pode 得ても dizer, tá tudo bem. 大丈夫、すべて Eu うまくいってる。 vou empurrando do jeito que 大丈夫、 tá. 今の状態で私はうまくやっていく。 Mas isso está prejudicando a sua vida. それはあなたの人生に影響しているんです。 Nós não precisamos buscar paz com essas pessoas. 私たちはそういった人で平和を求めてはいけないんです。 Já disse, você precisa buscar o que está no coração de Deus. あなたは神様の心にあるものを求めなくてはいけないんです。 Não podemos mais perder tempo. 私たちは時を失ってはいけないんです。 Eu não enxergo. Ai, 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 ai. Às vezes nós precisamos desconstruir muitas coisas. 私たちは多くのものを作らなくてはいけません。 Você está entrando em 2017? 2017年は Tudo novo. 全部新しくなる。 Feliz ano novo. O que é feliz? ハッピーニューイヤー。 Qual é a concepção que nós temos de felicidade? 私たちのその幸せはどこから来る Como ん que でしょ nós vamos construir algo う。どうやって em cima de entulhos? 瓦礫の上で新しいものを作ることができ Você るで tem し que ょう。 entrar esse ano de 2017. 2017年を Primeiro, não tolerando mais esse tipo de vida que você está levando. 今の人生に納得 Você しては fala, い eu け quero ません。 mais, Senhor. 主よ、私はもっとはるかに行きたい。 Toda influência sobre a minha vida. 私の人生にあるすべての影響は Pode ser bonito, pode ser alto, loiro, moreno. かっこよくて身長がでかくて Pode ser o camarada que traz bolinho pra você. Ah, tá, A de cake, mulher ó. que traz 持 bolo. ってきてくれる方かもし Que れな dá い。 presente pra você. あなたをプレゼントしてくれるかもしれない。 Não se corrompa. その女性に Você está tolerando porque você está sendo beneficiado. 汚れてはいけません。あなた Então, は quando 耐え vem て um はいけないんです。 benefício, nós falamos, não, mas eu não tenho nada a ver com a pessoa. 恩恵を受けているからと Ela いっ quis て me abençoar. 祝福されたん E だ a もん。 Bíblia diz que os ímpios, o Senhor tira dos ímpios para nos abençoar. 聖書には、Eu até creio que Deus pode fazer isso sim. 違法人から、Para 神の suprir algo que nós estamos precisando. 神に神様はお金を持ってくる。 Mas tenho contra ti しかし、 que você está tolerando isso no seu あな cotidiano. たの日常生活でそれを Isso 耐え tem ている。 feito parte da sua それはあ vida. なたの人生の一環 Então になっている。 começa a desconstruir isso ですから hoje. 今日それを破壊してください。 Começa para você construir coisas novas. 新しいものを作るためには Não tem como construir, não tem como colocar o vinho novo 新しい em odres velhos. ブドウ酒を古い皮袋に入れ O ることはでき Senhor ませ quer ん。 colocar vinho novo em odre novo. 神様は新しい皮袋に新しいワインを置 E きたい para んです。 colocar em odre novo, você precisa lançar fora o velho. そしてあなたは新しい皮 Você 袋を作る precisa ために falar, は古いのを Senhor, 捨てな eu きゃいけない quero começar algo novo. 神様は新しいものを E 作 eu りた vou い。 tirar todo o entulho da minha vida. 自分の人生の瓦礫を全て捨てます。 E ele diz assim, そして言うんです。 aleluia, Jesus. Duro é, aleluia. Jezabel significa イザベルというのは não casada, 結婚 rejeitada, 結婚していなく、 sem aliança. 嫌われて契約のないもの。 Quando nós deixamos Jezabel, essa influência, イザベルという影響力を私たちが許すと、 vir sobre a nossa vida, それが私の人生に来るこ é と de を uma 許してしま pessoa う que não tem pacto, não tem aliança com Deus. 神様と契約を持っていない方。 Nesse tempo その時 que には、 nós estamos vivendo, 私たちが生きているこの時は、 o diabo ou a situação vai levantar pessoas que não têm aliança com Deus 神様と契約を持っていない para 人 te たち、 tirar do propósito. あなたを一つにしてあなたを持っていけな Nós くなってい temos ま uma す。 aliança com o Pai. 私たちは父と契約を持っています。 Eu creio que você, mesmo que você não tenha tido experiências esse ano, あなたが今年そういった経験がなくても、 mesmo que talvez você não tenha tido uma revelação do Pai sobre a sua vida, 自分の人生に対して父の解き明かしがまだ来ていないかもしれ eu ない。 sei que você ama o Senhor. 主を愛しているということを私は知っています。 E esse espírito de Jezabel, そしてイザベルの霊が、 de controle, vai ter que cair por terra na sua vida. あなたの人生に対して O 地を Senhor しなくちゃいけ diz, ません。 o Senhor diz aqui
Eu dei um tempo para que ela se arrependesse, 彼女が悔い改める時 mas に ela は não 時 quis は se ね arrepender. でも彼女は悔い改めることはせず O Senhor tem dado tempo porque Ele é misericordioso. 主は時を上げているのは神様が Nós não estamos mais no tempo de erro, irmãos. 憐れみ深い方であ Não る dá para falar, o tempo está passando. 私たちはもうミスることはできま Nós せん時が過ぎ precisamos ている buscar em Deus, 私たちは né, nos colocar diante dele, 神様の前に自分を置かなくて ter はいけ um ません arrependimento genuíno, 完全な mudar a nossa mente, 悔い改めがあって自分の考え方を para que a 作り gente 変えなくて possa はいけ se ません deparar com esses olhos, 私たちがこの para que 目 Ele を見た possa pegar na nossa mão, 彼は私の手を para 取 que った Ele 時に possa nos direcionar, 私たちは em nome de Jesus. 方向を導いてくださるために Ele diz tão somente no verso 25: そして25節では conservai o que tendes. ただあなたが持っているものを O que você tem recebido de Deus nesse tempo? しっかり持っていなさい神様はあなたに何を与えているでしょ Como う é que está a sua fé? Pouca? あなたの信仰は今少なくなっていますか Nesses dias nós temos que conservar aquilo que nós temos recebido. この時には私は受けたものを持っていなくちゃいけません Eu, amados, conto os dias para poder chegar o dia do culto. 私は礼拝の日が来るのを、Para mim é 秒読み muito でやってます importante esse tempo de liberação de こ palavra. の言葉を放つという時間は私にとってすごく大切なん Porque です aqui eu tenho recebido um alimento. ここでは私は、 Nós Como temos o que sido temos? impartidos com uma palavra. Deus tem nos dado uma palavra. 神様は私に言葉を与えてくれてい E るんです essa palavra tem trazido nas nossas vidas transformação. そしてこの言葉は私の人生を Cada revelação que nós pegamos traz uma transformação na nossa vida. 私たちの人生に解き明か E しが来 quando ると nós 人生変わらなく aprendemos ちゃいけ algo, ない nós temos que guardar. 私は何かを受けた時にはし Agora まわな nós くちゃ só いけない vamos guardar se nós estivermos num ambiente de pessoas que professam a mesma fé. で私はどうやってそれを守 Se ることが nós できるでしょ estivermos うか caminhando com pessoas que também pensam como nós 同じ信仰を pensamos, 持っている人たちと一緒にいなくち que ゃいけません entendem que há uma necessidade de sermos impactados, impartidos pela palavra do Pai. 同じ理解力を持っている方々 De で receber uma palavra que venha revelada do céu. 天から解き明かされた言葉を Não 受け dá たいという mais 人 para たちと一緒 cantar に aquele cânticozinho que muitos anos você canta. Não importa a igreja que tu és. 例えば、昔ながらの歌を歌うことはできません Importa sim, se não está profetizando aquilo que nós cremos como um Cristo revelado, não quero andar junto não. あなたと同じ理解力を持っていない方と一緒に Nós い já ないでくだ saímos さい daquele tempo de que eu preciso, eu não posso, coitado de mim. 主よ私にください私はかわいそうですっていう Nós 時からもう過ぎ nós たんです estamos num tempo de um Cristo que está buscando homens e mulheres para se revelar, para manifestar o propósito que Ele estabeleceu na terra. 自分の解き明かし主を解き明かしたい方 Então eu 々 não と一 vou 緒にいなくちゃいけ gastar ません tempo com religião. で宗教とも時間を Não 使っ posso てる時間あり gastar ません tempo com pessoas ou lugares que contam histórias. お話を聞いてる時間はないんです Por isso nós temos que estar com pessoas alinhadas no mesmo pacto. Não estou Descarado. falando na mesma aliança. 同じ契約の中に Não いる人 estou たち falando que tem que ser restaurando nações. リステリングネーションじゃなくちゃいけな Nós いと言ってるわ podemos けじゃな estar く caminhando ou tendo, né, uma aliança com pessoas de outras denominações, 私たちは他の教団と一緒に手を組みたいんです mas que sejam apostólicas e そ proféticas. して予言的であって使徒的である教会 Porque じゃな são くてはいけま pessoas せん com a mesma aliança que vão nos ajudar a conservar o que nós estamos recebendo. 同じ契約を持っている方が私の持っているものを守っている Pessoas ことを que 示させる professam a mesma fé. 同じ信仰を語る人たち Pessoas que estão esperando algo do Pai. 父から何かを待っている方々 Direcionamento dele. 彼から何かを受けたがっている方 É com esses que você tem que あ andar. なたはそういった方々と一緒にい É なくちゃい esses け que ない tem que te cobrir. この方々があなた É を com 守らな esses くちゃ que いけない nós compartilhamos. 私たちはこの方々に E 解き eu 明 te かす pergunto com quem você está abrindo seu coração. あなたは誰に自分の心を開いてますか Com quem você está compartilhando. あなたは誰と分かち合ってます Olha, か há um prazer imenso de buscar pessoas que possam liberar uma palavra para o nosso coração. 私の心に言葉を放ってくれる Possa 人は dizer, す olha, ごく素晴 eu らしいです estou com você. あなたと一緒にいるよって Jesus disse que ele queria イエス・キ que リストは nós falou para os seus discípulos. 弟子たちにもおっしゃった通 Não り os quero mais só como servos, eu os tenho como amigos. ただあなた方を
しもべとしてではなく友として呼ぶ。 E ser amigos de Deus é uma graduação. 神様の友になるというのは、卒業式のようなもの Qualquer pessoa você chama de amigo? 友というものをあなたは Quando 適 que 当に呼び você ますか？ reconhece que você tem um amigo? 本当に友達ができたとあなた Quando いつ você tá 実 na 感します pior. か？一番苦しい時に、 Quando nem tudo vai bem. 全てがうまくいってない時、 Quando a pessoa te serve sabendo que você não pode dar nada para あ ela. なたは何も返すことができないと分かっていて、 Você その pode 人を encontrar 使え muitas られる。 pessoas que são fiéis, 忠実な方々いっぱいいます。 mas leais são poucas. でも忠誠を誓う方 Há は uma 違います。 diferença entre fidelidade e lealdade. 忠実と忠誠心は違います。 Porque o fiel até vai fazer quando tudo for bem. Ele vai ser fiel. 忠実な方は、いつでも忠実でいてくれま Mas す。 quando ele 物事が descobrir 良い uma 時。 falha tua, ele te deixa. でもあなたに何かミスを見つけた時、あなたを捨てます。 Leal é aquele que está vendo os teus で defeitos. も忠誠心というのは É aquele que come o sal junto com você. あなたの欠点を知ってい Que ても aguenta muitas vezes a sua chatice. あなたの、ちょっと嫌な性格も理解してくれ Que る。 sabe que você não é essa belezura que está aos cultos aqui. 礼拝にいるこの美しさで Que で durante 固 a まってい semana な é い。 grito, é não sei o que. Depois fala, ai Senhor, te amamos, ó 一 Deus. 週間の時にはもう叫 E び上 dá げる。 vontade de você ir pro cabra e falar assim, mas tu é um safado お mesmo, 前 né? は本当にって言いたくなるような人。 Você sabe que o camarada não é perfeito, その人は完璧ではないと分かっていても。 mas você é leal. でもあなたは忠誠 Porque 心を持 vocês ってい têm a る。 mesma aliança. 同じ契約 Tá を buscando o 結んでいる mesmo から propósito. 同じ目的に向かっているから。 Sabe o que me alegra? 私を喜ばせるものは Sabe 何 por で que ある essa か分かりま igreja す。 está desenvolvendo? この教会がどんどん大きくなっているのは Porque o Senhor tem levantado leais nesse lugar. この場所で忠誠な方 Que 々を呼 você んでいる。 pode contar os meus defeitos para qualquer um. 私の悪いところを言っても E ele vai dizer, mas você só sabe isso? それしか知らないの？ Senta aqui, rapaz, que eu vou ちょ te っと座って。 falar. もっとひどいの知ってるよ。 Eu não estou lá porque a pastora pode me dar alguma ベ coisa. ラ先生が私に何かくれるからそこにい Eu るんだよな。 estou ali porque eu tenho convicção de um propósito sobre aquele 私 lugar. はあの教会では目的を持って Porque いる。 nós estamos aliançados no mesmo propósito. 私たちは同じ契約に向かっているか E ら。 sabe, nós só vamos conseguir ser leais 私たちは忠誠心を quando 誓う nós ことがで tivermos きる uma revelação de Cristo. 私たちはキリストの解き明かしを持った時だけなんです。 Então, nessa noite, 今晩 Deus vai mostrar para você quem tem sido os seus verdadeiros amigos. あなたの本当の友は誰なのか神様は言ってくれます。 Quem são aqueles que realmente você pode contar? 本当にあなたが信用できる方は誰なのか。 São com esses que você tem que dar as mãos e começar esse 2017. そしてこの2017年を手を取り合っ É て uma 始めなくちゃいけない方 graduação 々。 de Cristo para os discípulos. 神様が弟子たちに卒業 Eu 証 quero 書を só 与えたような pessoas que façam coisas. 物事をただやってくれる方ではな Eu く、 quero pessoas que possam fluir. 私と一緒に満ち溢れる方が Então, nessa noite, 今晩 busque pessoas que te ajudem a conservar o pouco que você conquistou あ em なたの Cristo. 今までキリストにあってちょっと作り上げたも Sai の fora, を守ってくれる方が corre 一緒にい rápido てください。 de pessoas que só sentam para desfrutar do que você tem. あなたの持っているものをただ、Do 使いたい macarona que 人 você たち pode から dar, 離れてください。 de um cartão que você pode emprestar. あなたが貸せるクレジッ Fala トカ até ード mole, né? Quando precisa. クレジットカード借りたい時は Fala suave, né? E as rascas Depois sabem- é grosso. Quando é para pagar, 払わなくちゃいけない時は não tem. Sabe que não dá pra... Nossa, essa irmã nem parece que é convertida. クリスチャンなのこの人って Sangue 思 de える。 Jesus tem poder. Só porque eu não pude dar. もうカードあげられなかったからお金 Foge de pessoas assim. そういう人たちから離れてください。 Inicie este ano de 2017 2017年という時を não 始める。 tolerando mais essas pessoas que seduzem. そうやって誘惑する方々を耐えないでください。 Se você estiver aqui neste lugar あなたがこ e の場所にもしい perceber る que なら algum da nossa liderança 私のリーダーシップの誰かが quer cativar você por algum desejo, alguma coisa, 何かを交換条件としてあなたを勝ち得たいと pode している repreender, meu irmão. もう Que 彼を追い esse 出 não して é く o ださい。 ambiente que nós estamos. それは私たちが求めている、空間ではないからです。 Nós estamos levantando pessoas aqui que te seduzam a encontrar com Ele. あなたをキリストに導く人たちを
Ah, eu quero estar lá porque o show, fulano, cara. vixe, vai ser o fulano que vai cantar hoje, é só Jeová. いい、今日はあの人が歌うの。 Tarzan e Jane na certa. 本当にターザンみたいな叫び Só 声。 vou se for o Bertano. もうあの人が歌うんだったら行く。 Estamos com a motivação errada. モチベーションが間違っています。 Você está sendo seduzido pelo que a pessoa tem uma voz bonita. その人の持っているものによってあなたはそ Ou の às 人に vezes 近づい ela てるんです。 é mais alegre. もっと、元気な人かもしれない。 Isso é uma sedução terrena. それは、俗的な Nós 誘 estamos 惑で vivendo す。 num tempo 私たちは生き que ている nós 時という precisamos ser seduzidos por Ele, para Ele, キ tudo リス por トの Ele. ためにキリストによってキリストに誘惑される方にならな O くてはい Senhor けま vai せん。 levantar sobre a tua vida, sobre a sua casa. そして、神様あなたの家に、あなたの人生に Se você deixar homens e mulheres que vão cobrir a sua vida, あなたの人生を守る方々を que あなた vão が許す時 soltar に uma palavra para levantar a tua あな casa. たを、あなたの家を立ち上げるために言葉を É 放 uma ってくれる noite 方 que 々。 nós queremos renovar a nossa aliança. 私たちの契約を今晩新しくする日です。 Porque aquele que vencer そして勝利した方は e guardar as minhas obras, 私の eu vou dar autoridade sobre as nações. 働きを最後まで持っている者は国々を支配する権威を与え Estou る。 pulando, porque a gente tem bastante coisa ainda hoje. まだたくさんのことをやらなくちゃいけないので、飛んでいます。 Pai significa construtor. 父という言葉の語源は、 E os 建造者 filhos significa que a casa continua. そして子供という言葉の語源は続く家という意 O 味が Pai está estabelecendo algo aqui nessa noite. 父は今晩、何かを作り上げています。 E nós somos os filhos que vamos dar 私 continuidade. たちはそれを続ける子供たちなのです。 Vai cair por terra nessa noite 今晩 toda Jezabel すべてのイゼベルが que tem dominado a sua vida de alguma あなた maneira. の人生をどんな形 Tem であれ te influenciado e te segurou esse ano de あなたを影 2016. 響していて2016あなたを抑えてしまったもの Que tem, travado a sua vida de alguma maneira. あなたの人生を何らかの理由によって Eu não sei se é na sua casa, não sei se é no seu trabalho, あなたの家か eu も não しれな sei いし se é no seu cotidiano. あなたの日常生活の中で Mas uma coisa eu sei. Você vai entrar esse ano de 私 2017 は一つのことを知っています。2017年に入った時に restabelecendo alianças. あなたは契約を新しく作り直しま A す。 começar com o pai, se você se desaliançou ま com ず ele. 最初に父とあなたを戻す。 Volta com ele nessa noite. 今晩彼に戻ってくだ Às さい。 vezes você está frequentando a igreja, mas 教 você 会に来ているかもしれない。しかし、 quebrou a aliança. 契約を Está 壊す dentro de uma caverna. 洞窟の中にいるかもしれない。 Fugiu de uma situação. 何かの状況から逃げたか Estava もしれ tão ない。 cheio de Deus há 2 anos atrás, o ano 2年前、神 passado. 様に満たされていた Agora の está に、 escondido. 今では隠れてい E る。 o pai é tão lindo. で父はあまりにも美しい方ですか Pai ら do。céu, porque às vezes nós não sabemos até controlar os nossos filhos. で自分の息子をコントロールするできない Os 私た nossos ちであり filhos ます você が、 fala, vem fulano. で私は子供に E 今 eu 来な sou さいって言ったら、 tão calma, né, Samira? 私は本当に柔和でしょうさ皆さん。 Na segunda vez eu falo, vem Bertano. 2回目になんとかさん来てください。 Me pergunta o número do telefone. 電話番号を聞い Aí て eu começo. 080 4139 6041. 電話番号今。 080 4139 2回目。 6041. 何 Quatro 080 quê? 080 4139 6041. Agora, papai, veja só o で que も父 aconteceu は com 本当に Elias. 忍耐強いんです。エリアに何が Elias estava na caverna. エリアは洞窟の中にいて、 Diz que passou primeiro o quê? 最初に O terremoto passou. 地震が来たんです。 Mas ele estava tão deprê でも彼はあまりにも鬱だったの que で、 nada mexeu com ele. 何も動かなかった。 Aí veio o fogo. そしてその次炎が来て、 Queimou tudo. すべてを燃やして、 Mas não abalou ele. でも彼は変わらなかった。 E assim é Deus. 神様はそうです。 Mas depois diz que veio uma vozinha suave. でもその後優しい声が来たんです。 Suave. 優しい声が来た。 E aquilo penetrou no coração de あれが Elias. エリアの心の中に入 Declaro ったんです。 nessa noite com 今 um 晩 som 宣言しま suave. す。柔らかい声が Vai penetrar sobre o teu coração あなたの nessa 心 noite. に今晩 E 届 vai きます。 causar um estrondo na そ tua して vida. 大きく変わること Vai で te しょう。 chacoalhar. あなたを動かします。 Você vai sair So, se a para nata- continuar a tua あ caminhada. なたの働きを続けることができるでし Porque ょう。 aquele homem falou para ele, olha, ainda você tem um monte,
não sei quantas milhas para caminhar. あなたはまだ働かなくて Eu はいけな preciso que い。 você ainda unja Azael. あなたはアザエルをまだ油注がなくち E ゃいけない。 depois de Azael você vai ungir a Jeú. で、アザエルのようにアゲ E フという depois de 一 Jeú 緒ます você vai ungir Eliseu. そしてエリシャはあなたはまだ Sabe 油 que 注 Deus ぐ。 está falando nessa noite? Levanta. 神様は何言ってるか。 Existe ainda pessoas que precisam de você. 立ち上がりなさい。あなたをしようとしている Através 人が da いる。 liberação da tua palavra. あなたの言 Através 葉、 da sua oração. あなたの祈りによっ Através de て、 abraço. ハグによって。 Ele diz que se Azael não pudesse vencer com a espada, アザエルが剣によって勝 Jeú 利できないならば、 venceria. アゲフがそれを E se 勝利す Jeú る。 não pudesse vencer com a アゲフ espada, ができないならば、 Eliseu venceria. Eliseu Mas venceria. ele era o cara que tinha que dar continuidade. でも彼は続けなくちゃいけない人だったんです。 Não tinha, aleluia. Não era momento dos outros, ele não era um coitado. 彼はかわいそうな人ではなかったん Ele で disse: す。 eu vou morrer. Já Cara, o Senhor falou pra ele: vai morrer o quê, もう rapaz? 死ぬと言ったんです。 Tem 7.000 que tá pior do que você. あなたよりもひどい状態の7000がいる。 Nessa noite o Senhor diz: não se sinta um coitado. 自分のことをかわいそうだと思わないでください。 Tem muitos piores do que você. あなたよりももっとひどいのがいっぱいいる。 E o Senhor está protegendo. そして主はあなたを守っている。 Levante-se. 立ち上がってください。 Sabe por que Elias não se abalou なぜエリアが動かなかったか。 quando estava na caverna? 洞窟の中にいる Porque 時 Elias já era acostumado com fogo, エリアはもう炎に já 慣 era れていたし acostumado com terremoto. 地震に慣れていたんで Ele す era profeta. 彼は預言者だったんです Às vezes nós estamos acostumados 私たちは慣れているん com o です mover de Deus. 神様の動きに対して Nós não estamos aqui atrás de mover de Deus. 私たちは神様の動きを待っているわけではない Nós estamos aqui precisando urgentemente que Ele se revele para nós. 緊急的に彼に現れてほしいのです Busca conservar aquilo que Ele já te deu. 彼がすでにあなたに与えたもの Não を守ってくださ deixe い。 que ninguém roube. 誰もそれを盗むことがないように守ってください。 Eu quero fazer algo aqui nessa noite. 今夜一つのことをしたいと思います。 Aleluia. Nós precisamos um dos outros. 私たちはお互いが必要です。 Ninguém vai conseguir vencer sozinho. 誰も一人で決して打ち勝つことはできません。 Fases da nossa vida nós conseguimos até passar sozinhos. 多くの状況を私たちは一人で打ち勝つことができることがありま Mas す。 existem momentos na nossa vida que nós precisamos estar com outras pessoas para だけ cumprir ど o propósito. 私の人生の中で神様の目的を果たすために Davi matou o お gigante, 互いの人たちが他の人たちが必要になります。ダビデは mas chegou um dia que ele precisou se alinhar, 巨人を殺したけど se aliançar com Jonathan, だけどある時彼はもうヨナタと一緒に porque ele estava契約 indo を para 結ばなければいけなかった。 outro nível do propósito. 彼はその目的の中の違う次のレベルに入るために E depois, quando ele passou um outro processo na vida dele, そして彼がもう一つのこのプロセスの中に que 入 ele った também 時 estava numa situação complicada, で彼が本当にこ fugindo. の悪い状況の中にいた時彼が逃げていた時 Ele também encontrou homens que se aliançaram com ele. 彼もその時彼と一緒に本当に契約を E 結 foram んだ人たちを見つけました leais em todo momento com Davi. もう本当にダビデに忠実にいつまでも従った人たちです Nessa noite, para nós entrarmos nessa novo ciclo da nossa で vida, 私はこの新しいこのサイクルの中に入るために o Senhor está dizendo que você precisa renovar a sua aliança. 神様は言っていますあなたの契約を新たにしなければいけない E eu creio se nós como igreja 回 estamos 復しな aqui ければいけ hoje, ないそして教 porque 会と nós してここにいま estamos す aliançados um com o そ outro. してここにいる理由は私たちはお互いと契約を結んでいるからです E queria que nesta hora você buscasse alguém que você そしてこの gosta de 時 compartilhar. あなたが本当にこの関係そして Porque 交わり eu quero nessa noite そして que nós 分かち合うこ marcamos. との好きな人たちと一緒に今 O いて Senhor ください disse que aquele que conservar o que já recebeu, もう聖書に書いてあるようにもうすでに受けたものを守る人は esse vai alcançar
a vitória plena. その人は完全なるこの勝利を得ます。 O Senhor hoje falou para nós deixarmos toda a influência そして神様言ってま de す。すべての sedução na nossa vida, 私を本当に影響する扉を閉じますように。 para que você possa desfrutar de uma revelação clara do Pai sobre a tua vida. そして父のこのはっきりとした解 O き明かし Pai を queria 味 se わうために、 revelar totalmente para aquela igreja, 父は完全にあの教会に現れたかったので mas ele す。 dizia: vocês têm um problema. だけどあなたたちの間にまだ一つの問題がある。 2017, o ano 2017 Cristo 年 revelado em nós. はキリストが私に現れる時です。 Cristo tem que nascer na sua casa. キリストはあなたの家の中に生まれなければいけません。 Não é o Jesus que a vida inteira você precisou e orou, この e orou, 今ま e で必要 orou. としていたこのイエス様ではないのです。 Não, é o Cristo revelado. それは現れ É る o キリス Cristo トで do す。 Apocalipse. 黙示録のこのキリストです。 Aqui no Apocalipse você vai ver o Cristo já vitorioso. 黙示録ではあなたのすでに勝利を得たキリストを Aí 見ます。 Cristo já está vitorioso. キリストはすでにここではもう勝 Aí 利を得ている Cristo の já です。 está reinando. 彼もすでにもう統治し E てい é るんで aí す。 que nós temos que chegar. そこに私はたどり着かなければいけません。 A revelação é o começo. 黙示録は解き明かしの中では初めで Deus す。 não deixou falar sobre isso nessa noite. 今日神様はそれについてこの入らせなかったんで Mas すけ quando ど、 você 語らせなかったんです entende けど、 mais de Cristo, だけどあなたがキリストのことをもっと理解するとき、も vai deixando ser movido por Ele, う本当に彼にあってあなたが vai 動 deixando かされ Ele ると se き、 manifestar através da sua vida. そしてあなたの人生を通して彼が Fica 現れるのを見てみると mais き、 fácil, aleluia. もっと簡単になるのです。 Entender. 彼を Fica 理解 mais すること。 fácil a luz vir sobre a sua vida. 光がもっとあなたの人生に現れるのがもっと As 簡 coisas 単になるのです。 complicadas que você não entende, そして難しくてわからないことが pela revelação de Cristo, キリストの解き明かし vai に facilitar o seu entendimento. あなたに理解を与えます。 Eu queria que nesta hora そして今この時、 você buscasse alguém, 私の願いはあなたが誰かを求めてください。 alguém que você gosta de あな compartilhar, たが本当にこの分かち合うのが好きな人、 alguém que você quer dizer para ele. Às vezes você nunca disse isso para ele, そしてその人に言いたいことがあって今でもまだ言ってない mas こと você があ vai るか dizer もし para れ ele: ない。 sabia que você tem me ajudado a conservar a fé no Senhor? そしてその人に言ってください。あなたの人生を通して私の信仰を守り続けることができて Movimente-se, いま pode す。 sair do seu lugar. ですから今どうぞ皆さん動いてあなたの場所から出てその人のところまで行ってください。 Eu gostaria de chamar aqui, そしてここに呼び出した人がいます。 e também para que todos possam conhecer oficialmente. そして皆さんもこの Primeiro meu esposo その人をね知るためにまず最初に私の e 旦那さん、 todos os líderes que nós temos aqui. そして全てこの教会にいるリーダーの皆さん、どうぞ前の方に来てください。 Meu esposo, 私の旦那さん、 que é aquele que o Senhor tem colocado do meu lado, que bonito que ele está hoje. 今日は彼は美しいで Hoje す eu。acertei, hein? Falei: ó, não vai errar na camisa, hein, filho? 間違いないでね服装をねって言って彼はちゃんとね着てきました。 Né? Ele que tem sido meu companheiro fiel, 私の忠実なこの né? Tem me ajudado Cada um aqui de歩んでる no 人たち meu chamado. そして私の目的飯にも E eu tenho entendido 手 o 伝 chamado ってくださってい dele. る。そして私も彼の飯を知っています。 Eu não sou fácil, não, sou 私は本 difícil. 当に簡単な人ではありません。難しい人です Mas。ele escolheu me amar. だけど彼は私を愛することを決めました。 E eu também a ele. で私も同様に Então a gente pode brigar e falar: mas eu não largo. だから喧嘩しても決して私 Ele já は falou: 離れる olha, ことはありません。 é melhor largar, né, Vera? Eu falei: largo você então, eu não largo. ああベラ私は大変だからね離れた方がいいよ。いや私は離れない。もしあなたが離れたら離れてください。 Porque nós temos o quê? Uma aliança. なぜかというと私には契約があるから。 E por termos essa aliança, é que nós estamos aqui hoje. その契約があるからこそ私は今日ここにまだいま E す。 eu tenho alianças com o Silas, で私はこの com a família dele. シーラスさんと家族との契 Tenho 約がありま alianças com o す。 Júlio, com a Tati. Pode ジュ vir リュさ aqui. ん、タチさん、どうぞ皆さん前の方に来てください。 Tenho aliança com a minha filha, 私の娘さんとも契約があり com a ます。 pastora Missai, pastora Márcia, ミサエ先 pastor 生、 Flávio, フラビオ、そしてマリサ先生、 pastor Lawrence, 牧師ラウ先生、 alguns não dá aqui, pastor Alessandro, pastora Gelsa, ジェ pastor ルダさん、リ Riga, サンドロさん、 Riga リガ先生 Sensei. も前の方に来てください。 Essa é a nossa equipe, alguns não estão aqui hoje. 今日 O は、evangelista Sérgio, 全ての人たちがいないん pastor ですけど、 Sérgio,
これが私の、グループリーダーとしてです。Né? Se pudesse estar fácil aí, pode vir aqui. どうぞね、来てください。São homens e mulheres que Deus tem colocado 本当に神様が私と一緒にこ para の nós estarmos 隣に置いている人たちです。 avançando esse ano. 本当に私たちが前進していけ São いけ homens る e ことができる mulheres ように。 que há anos estão aqui, 本当にもう長年私たちと一緒に nos いる人たちです。 suportando 私を耐えて、 as nossas falhas, 私のこの as ミ nossas ス、 debilidades, 私のこの mas 弱さ。 eles são muito mais do que fiéis. だけど彼らは忠実以上 Eles なんで são す。 leais, 彼らは porque já tiveram motivos para ir embora. 彼らもう帰るこの理由がありました。 Jezabel já tentou passar por aqui várias イ vezes. ザベルはもう何回もここを通ろ Tentou うとしました。 influenciar, 本当に彼らを誘惑しようと、 tentou bloquear, tentou travar, segurar. ブロックをかけても抑えようとしてきまし Mas eles optaram a seguir た。だけど彼らはそれでも no propósito. 目的についていくことを決めました。 Não porque, vou continuar, porque quem sabe amanhã muda. ここに続けていこう、何かが変わるかもしれない。 continuar. いや、私が続ける理由は、 Porque nós guardamos a fé e aquilo que eles têm 私は recebido. 彼らがもらったもの、そして信仰を守 Porque ったから。 nós estamos aqui uns cobrindo os outros. 私はお互いを本当に Para que juntos nós possamos Mamote. alcançar aquilo que o い Senhor るの tem で para す。 nós. なぜかというと、みんな一緒に神様が与える目的にたどり着 E く eu ことが quero できます。 dizer para vocês, そして皆さんに言いたいことは、 líderes maravilhosos que 素 Deus 晴 tem らしい colocado. 神様が与えてくださったリーダーの皆さん、 Eu brigo, 私は喧嘩します。 fico brava, 私はね、怒ります。 mas eu os amo. だけど愛しています。 E eles ficam esperando o que será Mitsuya, né, Mitsuya? 三つ葉さんも、 Eles ficam dizendo o que será que ela vai postar nesse recado hoje. ね、今日のこのグループのリーダーに何を彼女は載せるでしょうか。 Se メ não ールで responde, そしてもし答えなかったら、 aí já é problema. もうそこから問題が始まります。 Mas eu sei que no fundo, だけど深く心の eles 奥 têm 深くに visto は、 Cristo na minha vida. 彼らは私の人生にキリストを見ていると信じてい Ninguém ます。 está aqui para agradar ninguém. 誰も誰かをこう喜ば E すた eu めに言い quero ません。 dizer para そ eles, して彼らに言いたいことは、 muito obrigado pela cobertura, 私をカバーしてくれることを感謝し muito ます。 obrigado pela lealdade, そして忠実でいることを感謝 que しま vocês す。 possam seguir comigo e com o pastor そ comigo して私と小室先生と一緒に生き para 続けてください。 avançarmos em 2017. 2017年私たちが前進していけますように。 Porque juntos 一緒に Cristo vai se revelar para キリストは nós. 私に現れます。 Cristo vai se revelar para essa キリス liderança. トはこのリーダーシップの Eu 皆さんに現れます。 declaro uma maturidade espiritual como nunca. そして今までもなかった霊的な Eu 成長 declaro を宣 uma 言します。 prosperidade, um avanço como nunca teve. そして今までもなかったこの経済的な面が Eu 栄えますよ declaro う um に。 degrau espiritual como nunca teve. そして霊的に一人一人がレベ E ル eu アップしていきます gostaria よう que に。 você fosse atrás de alguém agora. そして今あなたが誰か E の você 心に行って、 dissesse para ele, olha, eu そ te して amo. その人に言ってください。あなたを愛してます Obrigada と。 porque você me cobre. あなたが Obrigada 私 porque を você カ me バーしてくれることを aguenta. 感謝します。私を耐えてくださる Você ことを diga, 感謝します。 olha, conta comigo em そして2017 2017. 年もどうぞ私と一緒に歩んでくだ Com さい。 dinheiro ou sem dinheiro, eu quero estar com お金があって você. もなくてもあなたと共にいたいです。 Mais gordo ou mais magro, eu tô com você. 太ってでも痩せていても居続けたいです。 Tô junto pra qualquer coisa. どん Porque な状況でもあなたと seja 共にいた coisa い。 boa ou ruim, それが良くても悪くても eu quero estar com você. 私はあなたと一緒に続けたいです。 Estenda a sua mão. あなたの手を伸ばしてください。 Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja. 神様、ここにあなたの教会があり Aqui ます。 estão famílias nessa noite, そして Pai. 家族があります。 Oh Pai, que possam renovar a aliança contigo. あなたとの契約を結びますように。 Que o som, Senhor amado, suave da tua voz そして神様、一人一人 possa の耳が bater em corações nessa noite あなたの声が聞くことがで e きますように。 saiam dessa posição de tristeza, そして悲しみの場所から saiam 彼らが出ていきますように。 posição às vezes até depressiva. そして神様、鬱なこの場所から出ていきますよう Traz に。 de volta, Senhor, ao propósito. 目的へと神様、彼 O らを取り Senhor 戻してく está ださい。 dizendo ainda não acabou, 神様言ってます。まだ終わっていな ainda い。 não acabou. まだ終わっていません。 Sacode a poeira. 誇りをすべて捨て、 Vem entrando きれいにして、 2017. 2017年に入ってください。 Arranca todos os entulhos da sua vida すべてのゴミをあなたの人生から取ってください e。comece a projetar coisas novas. そして新しいものを計 Eu 画してくださ declaro い。 sobre as famílias aqui あなたの人生にそれ um を novo 宣言します。 tempo, 新 o しい時、 milagre do Senhor. 主の奇跡が起きますよう Eu に。 declaro sobre essa そして liderança, このリーダーたちの皆さんに、 oh não, revelações do céu 天からの解き明かし、 que descem sobre esta そ noite. して今夜これ降りてきます Vai ように。 impactando o Senhor.
vai trazendo um renovo, 神 Pai. 様は回復し、そしてイン Que パクトを essa 与えてくだ liderança さい。 começar de nós. そして私から始めなければいけませ Não ん。 Jezabel sobre a vida de vocês. 私はもうエザベルを耐えることはできま Não せん。 sejam persuadidos por Jezabel. そしてエザベルに決して誘惑されないように。 Vocês não são somente servos. あなたたちはただのしもべではなく、 Vocês são filhos. あなたたちは子です。 E filhos sabem o que é uma herança. そして息子は契約が何 Você なの não かを理解していま precisa す。 mendigar a igreja. Aquilo que é seu já está determinado. すでにもうあなたのものなのです。 Recebe o renovo nessa noite. どうぞ受け取ってください。 Recebe um toque do Pai nessa noite. 父に触れられ Ele ますよ quer う te に。 abraçar nessa noite. Ele quer 父の dizer, ハグを filho, 受け eu 取ってくだ estou さい。 aqui. 今夜私 Eu はここ não に te います。 abandonei. Ainda tem mais uma milha. Mara. Você tem que caminhar. Eu sonho com você. 私はあなたの夢を見ています。 Sacode essa そ poeira. の誇りを今、 Sua 吹き叩いて família ください。 precisa de você. ババラバ Seus filhos precisam de あなた você. の子供たちもあなたが Se 必要で você す。 parar, eles vão morrer. あなたが別れれば彼らは Se 死に você ます。 parar, esta geração vai parar. あなたが止まれば次の世代も止まります。 Abaixou e mandai a ser.